Encíclicas sobre o Rosário. Papa Leão XIII. Encíclica Magnae Dei Matris. Veneráveis irmãos, saúde e bênção apostólica. A devoção do Santo Padre a Maria. 1. Todas as vezes que nos é dado o ensejo de aumentar no povo cristão o culto e o amor à gloriosa Mãe de Deus, a nossa alegria e a nossa satisfação chegam ao auge. Isto porque a coisa não só é de per si importantíssima e fecunda de bons frutos, mas também se harmoniza do melhor modo com os sentimentos mais íntimos do nosso coração. Sugada, na verdade, com o leite materno, depois a nossa piedade para com Maria veio sempre crescendo e consolidando-se em nós com o passar dos anos. Isto porque a nossa inteligência sempre mais claramente compreendia o quanto era digna de amor e de louvor aquela a quem o próprio Deus amou em primeiro e com tal afeto que a elevou acima de todas as criaturas, a enriqueceu dos dons mais magníficos e a escolheu, enfim, para sua mãe. Por outra parte, as numerosas e fúlgidas provas da sua bondade e benevolência para conosco, provas que nós não podemos recordar sem a mais profunda gratidão e sem derramar lágrimas de emoção, aumentaram sempre mais em nós esta piedade e mais ardentemente a inflamaram. Porquanto, no meio das muitas, variadas e terríveis vicissitudes que temos atravessado, sempre temos recorrido a ela, e para ela temos sempre volvido o nosso olhar. E depois de depositar no seu seio todas as nossas esperanças e todos os nossos temores, alegrias e tristezas, foi nossa constante solicitude suplicá-la para que se dignasse de, em todas as ocasiões, assistir-nos como uma mãe terníssima e alcançar-nos em troca o singular favor de podermos testemunhar-lhe o nosso afeto devoto e filial. Quando depois, por misterioso desígnio de Deus, fomos chamados à cátedra de São Pedro para representarmos à Igreja a própria pessoa de Jesus Cristo, aterrados com o peso enorme deste ofício e não tendo nenhuma confiança nas nossas próprias forças, com afeto ainda mais intenso, solicitamos a divina assistência mediante a maternal proteção da Virgem. E o nosso coração exulta em proclamar que no curso de toda a nossa vida, mas especialmente no exercício do nosso supremo apostolado, a nossa esperança nunca deixou de ser coroada ou pelo desejado êxito ou ao menos por um doce conforto. Após tal experiência, a nossa esperança alça-se agora mais confiante, enquanto pedimos, com seu favor e pela sua intercessão, graças ainda mais copiosas e mais importantes para a salvação do rebanho cristão e para a maior glória da Igreja. Justo é, pois, e oportuno, veneráveis irmãos, que dirijamos a todos os nossos filhos palavras de incitamento, as quais ajuntareis à vossa exortação, a fim de que eles queiram celebrar o próximo mês de outubro, consagrado à Augusta Senhora e Rainha do Rosário, com redobrado fervor, igual às acrescidas necessidades dos tempos. A audácia dos ímpios. 2. Já agora é de todos conhecidíssimo, com quantos e quais meios de corrupção, a malícia do mundo, iniquamente, se esforça por enfraquecer e por extirpar inteiramente dos corações a fé cristã e a observância da lei divina, que alimenta esta fé e a faz frutificar. E já por toda parte, o campo do Senhor, como que talado por uma terrível peste, quase se asselvaja pela ignorância da religião, pelo erro e pelos vícios. E o que é ainda mais doloroso é que aqueles que teriam o poder disso, antes que disso teriam o sagrado dever, longe de porem um freio ou de infligirem justas penas a uma perversidade tão arrogante e culposa, muitas vezes, pelo contrário, parece que a tal audácia dê incentivo, ou pela sua inércia, ou com seu apoio. Por isso, com bem razão deve contristar-nos que as escolas públicas tenha tido deliberadamente dado uma organização tal que consente que o nome de Deus seja nelas calado ou ali seja ultrajado.
devemos-nos entristecer com a licença, cada vez mais disfarçada, de imprimir ou pregar toda sorte de ultrajes contra Cristo, Deus e a Igreja. Nem é menos deplorável esse consequente langor e entibiamento da prática cristã, se não é uma franca apostasia da fé, certamente está próximo de vir a sê-lo, porque a prática da vida já agora não é mais aderente à fé. Quem considerar esta perversão e esta ruína dos interesses mais vitais, certamente não se admirará se por toda parte as nações vão gemendo sob o peso dos castigos divinos e são consternadas pelo temor de calamidades ainda mais graves. Necessidade de praticar o rosário. 3. Ora, para aplacar a majestade de Deus ofendida e para proporcionar o necessário remédio àqueles que tanto sofrem, certamente não há melhor meio do que a oração devota e perseverante, contanto que unida ao espírito e à prática da vida cristã. Para alcançarmos, pois, esses dois escopos, consideramos que o meio mais indicado é o rosário mariano. A sua poderosíssima eficácia tem sido experimentada e exaltada desde a sua bem conhecida origem. Conforme notáveis documentos atestam e como nós mesmos, mais de uma vez, temos lembrado. Quando a seita dos albigenses, aparentemente paladina da integridade da fé e dos costumes, mas na realidade perturbadora e péssima corruptora dela, era para muitos povos causa de grande ruína. A Igreja combateu contra ela e contra as suas infames facções, não com milícias ou com armas, mas principalmente com a força do Santo Rosário, que o patriarca São Domingos propagou por inspiração da própria Mãe de Deus. Assim gloriosamente vitoriosa de todos os obstáculos, a Igreja, nessa como em outras tempestades semelhantes, proveu sempre com esplêndido êxito à salvação de seus filhos. Por isto, na presente situação, que nós deploramos como lutuosa para a religião e perigosíssima para a sociedade, é necessário que todos juntos, com piedade igual à dos nossos antepassados, roguemos e supliquemos à grande Mãe de Deus, para que, consoante os votos comuns, possamos alegrar-nos de haver experimentado igual eficácia do seu rosário. E verdadeiramente, quando recorremos a Maria, recorremos à Mãe da Misericórdia, a qual está tão bem disposta para conosco, que em qualquer necessidade nossa, sobretudo nas espirituais, ela logo, espontaneamente, sem sequer ser invocada, vem em nosso socorro e faz-nos participar desse tesouro de graça, cuja plenitude ela desde o princípio recebeu de mãe. Deus, para que pudesse torná-la sua digna superabundância de graça, o mais eminente dos seus outros inúmeros privilégios é que eleva a Virgem muito acima de todos os homens e de todos os anjos, e a próxima de Cristo mais do que se aproxima qualquer outra criatura. É coisa grande em qualquer santo o possuir tanta graça que baste para a salvação de muitos. Mas, se ele a tivesse tanta que bastasse para a salvação de todos os homens do mundo, isto seria o máximo. E isto se verifica em Cristo e na bem-aventurada Virgem, São Tomás de Aquino. As ternuras de nossa Mãe Celeste. 4. Difícil é, pois, dizer o quanto se torna agradável a Maria o nosso obséquio quando a saudamos com o louvor do anjo e depois repetimos o mesmo elogio, como que formando com ele uma devota coroa. Porque a cada vez nós como que despertamos nela a lembrança da sua sublime dignidade e da redenção do gênero humano iniciada por Deus por meio dela. Por consequência, nós também lhe recordamos esse divino e indissolúvel vínculo com que ela está unida às alegrias e às dores, às humilhações e aos triunfos de Cristo, em guiar e em assistir os homens para a salvação eterna. Jesus Cristo, na sua bondade, quis assemelhar-se a nós e dizer-se e mostrar-se Filho do homem, e por isto nosso irmão, a fim de que mais luminosa nos aparecesse a sua misericórdia para conosco. Em tudo, ele teve de ser feito semelhante a seus irmãos, para se tornar misericordioso. Hebreus 2,17.
Assim, Maria, pelo fato de haver sido escolhida como mãe de Jesus, nosso Senhor, que é ao mesmo tempo nosso irmão, teve entre todas as mães a singular missão de manifestar e de derramar sobre nós a sua misericórdia. Além disto, assim como nós somos devedores a Cristo de nos haver, de certo modo, tornado participantes do seu próprio direito de chamar e de ter a Deus por Pai, assim também lhe somos igualmente devedores de nos haver amorosamente tornado participantes do seu direito de chamar e de ter Maria por mãe. E visto como, por natureza, o nome de mãe é entre todos o mais doce, e o nome de mãe está posto no termo de comparação de todo o amor terno e solícito, todas as almas piedosas sentem, embora sua língua não consiga exprimi-lo, que uma imensa chama de amor condescendente e operoso arde em Maria, que não por natureza, mas por vontade de Cristo é nossa mãe. Por isto ela vê e penetra, muito melhor do que qualquer outra mãe, todas as nossas coisas, as necessidades da nossa vida, os perigos públicos e particulares que nos ameaçam, as dificuldades e os males em que nos debatemos e, sobretudo, a áspera luta que devemos sustentar para a salvação da alma contra inimigos violentíssimos. E nestas, como em todas as outras angústias da vida, mais do que qualquer outra, ela pode e deseja trazer a seus caríssimos filhos consolação, força, auxílio de todo gênero. Recorramos, pois, confiantes e alegres a Maria. Supliquemo-la por esses laços maternos com que ela está tão estreitamente unida a Jesus e a nós. E invoquemos com máxima devoção o seu poderoso auxílio, servindo-nos dessa fórmula de oração que ela mesma nos indicou e que lhe é tão grata. Então poderemos com razão repousar com o coração tranquilo e alegre sob a proteção da mais terna entre as mães. O rosário reaviva a nossa fé. 5. Além do valor que o rosário tira da própria natureza da oração, ele contém uma maneira fácil para fazer penetrar e inculcar nas almas os dogmas principais da fé cristã, o que certamente constitui outro título insigne de recomendação. De efeito, é sobretudo pela fé que o homem, direta e seguramente, se aproxima de Deus e aprende a adorar com a mente e com o coração a imensa majestade desse Deus único, a sua autoridade sobre todas as coisas, o seu sumo poder, a sua sabedoria e a sua providência. Porquanto, quem se aproxima de Deus deve crer que Ele existe e que é remunerador daqueles que o procuram. Hebreus 11:6. Mas, visto que o eterno Filho de Deus assumiu a natureza humana, viveu no meio de nós e continua a ser para nós caminho, verdade e vida, por isto é necessário que a nossa fé abrace também os profundos mistérios da augusta trindade das divinas pessoas e do Filho unigênito do Pai feito homem. E a vida eterna é esta, que eles conheçam a Ti, único Deus verdadeiro, e aquele que enviaste, Jesus Cristo. João 17:3. Em verdade, Deus nos deu um benefício inestimável quando nos deu essa santa fé, porque por meio dela nós não só nos elevamos acima de todas as coisas humanas, até nos tornarmos como que contempladores e participantes da natureza divina, mas adquirimos outro sim um direito de mérito imenso às eternas recompensas. De modo que se alimente e se consolida em nós a esperança de que um dia poderemos contemplar a Deus, não mais através das pálidas imagens das coisas criadas, porém no seu pleno esplendor, e poderemos gozar eternamente dele, nosso sumo bem. Mas o cristão é de tal forma empolgado pelas diversas preocupações da vida e se inclina tão facilmente para as vaidades deste mundo, que sem uma frequente e salutar evocação, pouco a pouco esquecerá as coisas mais importantes e mais necessárias, e destarte a sua fé se esmorecerá e finalmente se extinguirá. Para preservar seus filhos deste gravíssimo perigo da ignorância, a Igreja não descura nenhum dos meios que a sua vigilância e a sua solicitude lhe sugerem. E o rosário em honra de Maria
não é certamente o último que ela emprega para sustentar a fé. Com efeito, com a sua maravilhosa e eficaz oração, ordenadamente repetida, ele nos leva à recordação e à contemplação dos principais méritos da nossa religião. Em primeiro lugar, daqueles pelos quais o Verbo se fez carne, e Maria, Virgem intacta e Mãe, lhe prestou com santa alegria os seus maternais ofícios. Vêm depois as amarguras, os tormentos, a morte de Cristo, preço da salvação do gênero humano. Finalmente, são os mistérios gloriosos, o triunfo sobre a morte, a ascensão ao céu, a descida do Espírito Santo e o esplendor radiante de Maria assunta ao céu e, por último, com a glória da Mãe e do Filho, a glória eterna de todos os santos. E esta ordenada sucessão de inefáveis mistérios no Rosário é frequente e insistentemente evocada à memória dos fiéis, e como que desenrolada diante dos seus olhos, de modo que aqueles que rezam bem o Rosário têm a alma inundada por ele de uma doçura sempre nova, experimentam a mesma impressão e emoção que experimentariam se ouvissem a própria voz de sua Dulcíssima Mãe no ato de lhes explicar esses mistérios e de lhes dirigir salutares exortações. Não poderá, pois, parecer excessiva a nossa afirmação se dissermos que a fé absolutamente não deve temer os perigos da ignorância e dos nefastos erros naqueles lugares, no seio daquelas famílias e no meio daqueles povos onde se mantém na primitiva honra a prática do rosário. O rosário, estímulo para obras santas. 6. Mas há outra utilidade não menos importante que do rosário a Igreja espera para seus filhos, ou seja, a de empenhá-los em conformar a sua vida e os seus costumes às normas e aos preceitos da Santa Fé. De todos é conhecida a divina afirmação de que a fé sem obras é ineficaz. Tiago 2,20. Porque a fé é aura e vida da caridade, e a caridade se manifesta numa floração de ações santas. Por isto, o cristão certamente não tirará nenhum proveito da sua fé para a aquisição da eternidade, se por esta sua fé não houver inspirado a sua conduta. Que adiante, irmãos meus, se um diz que tem fé, mas não tem obras? Acaso poderá salvá-lo a fé? Tiago 2,14. Antes, tais cristãos serão por Cristo juiz bem mais asperamente exprobrados do que aqueles míseros que não conhecem nem a fé nem a moral cristã. Porque esses últimos não creem de um modo e vivem de outro, como sem razão fazem aqueles outros, mas, sendo privados da luz do Evangelho, têm uma certa atenuante, ou certamente a sua culpa é menos grave. Ora, a contemplação dos mistérios propostos no Rosário ajuda a fazer brotar da nossa fé uma abundante e alegre messe de frutos, porque incita maravilhosamente a alma a propósitos de virtude. Ora, que sublime e esplêndido exemplo nos oferece, sob todos os aspectos, a obra de salvação realizada por nosso Senhor Jesus Cristo. O grande, o onipotente Deus, impelido por um excesso de amor para conosco, abaixa-se até a condição do mais mísero homem. Entretém-se conosco como um de nós. Conversa fraternalmente, ensina os indivíduos e as multidões em toda a ordem de justiça. Mestre eminente pela sua palavra, Deus pela sua autoridade. Mostra-se pródigo de benefícios para com todos, cura os que sofrem de moléstias corporais e com misericórdia paternal leva alívio às moléstias, mais graves estas da alma. De modo particular, volve-se para aqueles que estão abatidos pela dor ou estão oprimidos pelo peso das suas inquietações e convida-os: vinde a mim, vós todos que estáis fatigados e oprimidos, e eu vos consolarei. Mateus 11:28. Quando, pois, repousamos nos seus braços, ele nos inspira algo deste místico fogo que ele trouxe aos homens. Infunde-nos amorosamente algo da mansidão e da humildade de sua alma, e deseja que, pela prática destas virtudes, nós nos tornemos participantes da paz verdadeira e estável de que ele é o autor. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração,
e achareis repouso para vossas almas. Mateus 11, 29. Todavia, em compensação de tanta luz de sabedoria celeste e da abundância de tão excepcionais benefícios que deveriam granjear-lhe a gratidão dos homens, ele sofreu o ódio e os insultos mais atrozes. Sem embargo, quando pregado na cruz, derrama todo o seu sangue, não tem desejo mais ardente do que este, por meio da sua morte, regenerar os homens para a vida. Absolutamente não é possível que alguém considere e contemple atentamente estes belíssimos testemunhos do amor do nosso Redentor, sem arder de viva gratidão para com ele. Antes, a fé, se for autêntica, terá então um poder tal que, iluminando a mente do homem e comovendo-lhe o coração, como que o arrastará a seguir as pegadas de Cristo, através de todos os obstáculos, até fazê-lo prorromper naquele protesto digno de Paulo. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação ou a angústia, ou a fome ou a nudez, ou o perigo ou a perseguição ou a espada? Romanos 8:35. Já não vivo eu, mas vive em mim Cristo. Gálatas 2:20. O Rosário nos revoca aos exemplos de Maria. 7. Mas para nós, aterrados pela consciência da nossa natural fragilidade, não desfaleçamos em face dos exemplos verdadeiramente sublimes de Cristo, Deus e homem, juntamente com seus mistérios, oferecem-se à nossa contemplação os mistérios de sua Mãe Santíssima. Ela descende, é verdade, da linhagem real de Davi, mas da riqueza e do esplendor dos seus antepassados não lhe resta mais nada. Leva uma vida obscura, numa humilde cidade e numa casa ainda mais humilde, tanto mais satisfeita com a sua solidão e com a sua pobreza quanto pode, com o coração mais livre, elevar-se a Deus e unir-se totalmente ao seu sumo e desejadíssimo bem. Mas o Senhor está com ela e comula-a e a faz bem-aventurada da sua graça. E é justamente ela que o celeste mensageiro designa como a mulher da qual, por virtude do Espírito Santo, deverá vir para entre nós homens o esperado Salvador das gentes. Quanto mais ela admira a sublime altura da sua dignidade, e por ela rende graças à onipotente e misericordiosa bondade de Deus, tanto mais se humilha e se julga destituída de toda a virtude. E enquanto se lhe torna a mãe, sem hesitação se proclama e se protesta sua escrava. E conforme santamente prometeu, santa e prontamente estabelece desde então uma perpétua comunhão de vida com seu Filho Jesus, tanto na alegria como no pranto. Assim ela atingirá a tal altura de glória, qual nenhum homem nem anjo poderá jamais atingir, porque ninguém poderá ser-lhe jamais comparado em virtude e em méritos. Assim a ela caberá a coroa do céu e da terra, porque ela se tornará a invicta rainha dos mártires. Assim, na celeste cidade de Deus, ela se assentará eternamente coroada junto de seu Filho, porque constantemente durante toda a sua vida, porém de modo particular no Calvário, beberá com ele o cálice transbordante de amargura. Eis, portanto, como Deus, verdadeiramente bom e providente, nos deu em Maria o modelo de todas as virtudes. Porque considerando-a e contemplando-a, as nossas almas já não ficam ofuscadas pelos fulgores da divindade, senão que, atraídas pelos vínculos íntimos de uma comum natureza, com maior confiança se esforçarão para imitá-la. Se amparados pelo seu eficaz auxílio, nós nos dedicarmos com todas as nossas forças a esta obra, certamente conseguiremos reproduzir em nós ao menos algum traço de tão grande virtude e santidade, e depois de havermos imitado a sua admirável conformidade com as divinas vontades, poderemos juntar-nos a ela no céu. Se bem que nossa peregrinação terrena seja áspera e iriçada de dificuldades, caminhemos intrépidos e corajosos rumo à meta. E nas nossas penas, nos nossos trabalhos, não cessemos de estender para Maria as nossas mãos súplices, dizendo com a Igreja:
A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. Dai-nos uma vida pura, preparai-nos uma trilha segura, para que possamos gozar eternamente da vida de Jesus, da sagrada liturgia. E ela, que mesmo sem jamais a haver experimentado, conhece a fraqueza e a corrupção da nossa natureza, ela que é a melhor e mais solícita de todas as mães. Oh, como virá propícia e pressurosa em nosso auxílio! E com que ternura nos consolará! Com que força nos sustentará! Percorrendo a trilha, consagrada pelo sangue de Cristo e pelas lágrimas de Maria, também nós chegaremos seguro e facilmente à participação da bem-aventurada glória. Os exemplos da Sagrada Família. 8. Portanto, já que no Rosário de Maria Virgem estão bem e tão utilmente conjugados uma excelente fórmula de oração, um meio eficaz para conservar a fé e um insigne ideal de virtude perfeita, bem justo é que os verdadeiros cristãos o tenham frequentemente nas mãos, o rezem e o meditem piedosamente. De modo particular, dirigimos esta exortação ao sodalício da Sagrada Família que recentemente recomendamos e aprovamos. Se de fato o fundamento deste sodalício é o mistério do longo período de vida silenciosa e oculta de Cristo Senhor entre as paredes da casa de Nazaré, para que as famílias cristãs se esforcem constantemente por modelar-se sobre o exemplo da Sagrada Família, divinamente constituída, logo aparece evidente a sua ligação particular com o Rosário, especialmente com os mistérios gozosos que se encerram justamente quando Jesus, depois de mostrar a sua sabedoria no templo, veio com Maria e José para Nazaré e lhes era sujeito. Como que assim preparando os outros mistérios com que mais de perto realizaria a obra de ensinamento e de redenção dos homens. Por tudo isto, compreendam todos os associados que diligência devem mostrar em cultivar e propagar a devoção do Rosário. Próximo Jubileu Episcopal do Santo Padre. 9. Por nossa parte, ratificamos e confirmamos os favores das sagradas indulgências concedidas nos anos precedentes àqueles que, de acordo com as prescrições estabelecidas, bem cumprirem a piedosa prática do mês de outubro. Muito contamos, pois, veneráveis irmãos, com a vossa autoridade e com vosso zelo, a fim de que também este ano seja ardente entre o povo católico o fervor e a santa emulação em honra com o Rosário à Virgem, auxiliadora dos cristãos. E agora apraz-nos concluir a nossa exortação, tornando ao motivo inicial. Isto é, queremos de novo, e mais claramente, atestar o nosso reconhecimento pelos benefícios recebidos da Virgem Santíssima e a nossa alegria e esperança nela. E depois ao povo cristão, devotamente prostrado ante os altares de Maria, pedimos rezar pela Igreja, agitada por tão adversas e tempestuosas vicissitudes, e ao mesmo tempo rezar também por nós, que em idade tão avançada, cansados pelos trabalhos, abraços com as mais graves dificuldades e privados de todo o socorro humano, governamos o leme da mesma Igreja. Sim, a nossa esperança em Maria, Mãe poderosa e terníssima, torna-se em nós cada dia mais segura e mais consoladora. E enquanto a sua intercessão, atribuímos todos os numerosos e assinalados benefícios que Deus nos tem concedido, com particular gratidão lhe atribuímos o de podermos, dentro em não muito, atingir o 50º aniversário da nossa ordenação episcopal. Bem considerando, é deveras um grande benefício um tão longo período de ministério pastoral, mas o é, sobretudo, o havermos-nos podido dedicar, no meio de preocupações cotidianas, a guiar todo o rebanho cristão. Durante esse tempo, a nossa vida, como na de todos os homens, como também nos mistérios de Cristo e de sua mãe, não faltaram nem motivos de alegria, nem mais frequentemente graves motivos de dor, nem às vezes motivos de alegre complacência em Cristo. Coisas estas, todas que nós,
com espírito de humildade, diante de Deus e com gratidão, nos temos aplicado a fazer reverter em bem e em honra da Igreja. E agora, visto que o resto da vida não será diverso, se novas alegrias resplenderem, se novas dores sobrevierem, se algum raio de glória brilhar, nós perseveraremos nas mesmas intenções e nos mesmos sentimentos. E nada mais invocando de Deus, senão a glória celeste, repetiremos com alegria as palavras de Davi. Seja bendito o nome do Senhor. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória. Salmo 112, 2, 113, 1. De nossos filhos, pois, tão devotos e tão afeiçoados, antes que felicitações ou louvores ardentemente, esperamos que elevem a Deus vivíssimas ações de graças, orações e votos. Contentíssimos ficaremos se eles nos obtiverem que esse pouco de vida e que de força que nos resta, o que temos de autoridade e de prestígio, possamos despendê-lo unicamente para o bem da Igreja, e antes de tudo para lhe reconduzir ao seio e reconciliar consigo os inimigos e os transviados, os quais a nossa voz desde tanto tempo convida. Que da nossa próxima alegria jubilar, se a Deus aprouver dar-no-lá, possam todos os nossos diletíssimos filhos recolher abundantes frutos de justiça, de paz, de prosperidade, de santidade, de todos os bens. Isto que, com paternal amor, solicitamos de Deus, enquanto lhes recordamos estes seus santos avisos. Escutai-me, e crescei como rosa plantada à beira das águas. Como incenso exalai perfume suave. Fazei brotar flores como lírio, e espalhai odor, e recobri-vos de amenas frondes. E cantai um cântico de louvor, e bendizei o Senhor por todas as suas obras. Dai glória ao seu nome, e louvai-o, com o som de vossos lábios, e com os cantos dos lábios, e com as cítaras. Com todo o coração e com toda a voz, louvai e bendizei o nome do Senhor. Eclesiástico 39, 13, 20 e 41. Se estas exortações e estes votos encontrarem o escárnio dos homens perversos, que blasfemam tudo o que ignoram, perdoe Deus benignamente esses infelizes. De nossa parte, lhe rogamos, pela intercessão da Rainha do Santíssimo Rosário, dignar-se de favorecer com sua graça exortações e votos. Vós, pois, veneráveis irmãos, em auspício de tal graça e como penhor da nossa benevolência, recebei nesse interim a bênção apostólica, que com vivo afeto no Senhor concedemos a cada um de vós, ao vosso clero e ao vosso povo. Dado em Roma, junto a São Pedro, a 8 de setembro de 1892, 15º ano do nosso pontificado. Leão pp. 13. Encíclicas sobre o Rosário. Papa Leão XIII. Encíclica Laetitia Sancte. Veneráveis irmãos, saúde e bênção apostólica. Gratidão do Papa para com Maria. 1. A santa alegria que nos trouxe o feliz transcurso do 50º aniversário da nossa sagração episcopal foi intensamente aumentada pelo fato de termos tido como participantes da nossa alegria os católicos de todo o mundo, estreitados como os filhos em torno do Pai, numa esplêndida manifestação de fidelidade e de amor. Nisto, com renovada gratidão, reconhecemos e exaltamos um desígnio da Divina Providência sumamente benévolo para conosco e, ao mesmo tempo, asaz profícuo para a sua Igreja. Mas o nosso ânimo sente-se impelido a saudar e louvar também a augusta Mãe de Deus, que deste benefício foi poderosa mediadora junto a Deus. A sua singular bondade que no longo, imutável período da nossa vida temos experimentado em vários modos eficaz, brilha cada dia mais manifesta diante dos nossos olhos e, ferindo-nos suavezmente o coração, robustece-o com confiança sobrenatural. Afigura-se-nos ouvir a própria voz da Rainha do Céu,
ora benevolamente encorajar-nos no meio das terríveis adversidades da Igreja, ora ajudar-nos com largueza de inspirações nas decisões a tomar para o bem comum, ora também a divertir-nos, a estimular o povo cristão à piedade e ao culto da virtude. Já muitas vezes no passado, fizemos para nós um grato dever de corresponder a estes desejos da Virgem. Ora, entre as utilidades que com a sua bênção recolhemos das nossas exortações, justo é recordar o extraordinário desenvolvimento da devoção do seu Santo Rosário, seja pelo incremento e pela constituição de confrarias sob este título, seja pela divulgação de escritos doutos e oportunos, seja também pela inspiração dada a verdadeiras obras-primas artísticas. O Rosário e os males do nosso tempo. 2. E hoje, como que acolhendo a mesma voz da amorosíssima Mãe, com a qual ela nos repete: clama, nunca te canses. Apraz-nos tornar a falar-vos, veneráveis irmãos, do Rosário Mariano, agora que se aproxima o mês de outubro, mês que quisemos consagrado a esta cara devoção e que enriquecemos com os tesouros das santas indulgências. A nossa palavra, todavia, não terá o fim imediato de tributar novos louvores a uma oração já por si mesma tão excelente, nem de estimular os fiéis a praticá-la com sempre maior fervor. Falaremos antes de algumas preciosíssimas vantagens que dela podem derivar, o mais possível correspondentes às condições e às necessidades dos homens e dos tempos presentes. Porque estamos absolutamente convencidos de que, se a prática do rosário for retamente seguida, de modo a poder ostentar toda a eficácia que lhe é intrínseca, não somente aos simples indivíduos, mas também a toda a sociedade, trará a maior utilidade. 3. Sabem todos o quanto nós, pelo dever do nosso supremo apostolado, nos temos aplicado a contribuir para o bem da sociedade e o quanto ainda estamos dispostos a fazê-lo com o auxílio de Deus. Com frequência, temos advertido os governantes a não fazerem e a não aplicarem leis que não sejam conformes à mente divina, norma de suma justiça. E por outra parte, mais de uma vez temos exortado aqueles cidadãos que, ou por inteligência, ou por méritos, ou por nobreza do sangue, ou por haveres, estão em posição de privilégio em relação aos outros, a defenderem e a promoverem, em união de entendimento e de forças, os supremos e fundamentais interesses da sociedade. 4. Mas no estado presente da sociedade civil, sobejas são as causas que debilitam os ligames da ordem pública e desviam os povos da justa honestidade dos costumes. Todavia, os males que mais perigosamente minam o bem comum parecem-nos ser principalmente os 3 seguintes: aversão à vida humilde e laboriosa, o horror ao sofrimento, o esquecimento dos bens futuros, objeto das nossas esperanças. A aversão ao viver moderno. 5. Lamentamos e conosco devem reconhecê-lo e deplorá-lo, mesmo aqueles que não admitem outra regra, senão a luz da razão, nem outra medida afora a utilidade, que uma chaga verdadeiramente profunda tenha ferido o corpo social desde quando se começou a descurar os deveres e as virtudes que formam o ornamento da vida simples e comum. De fato, daí se segue que, nas relações domésticas, os filhos, intolerantes de toda educação que não seja a da moleza e da volúpia, recusam arrogantemente a obediência que a própria natureza lhes impõe. Por esse mesmo motivo, os operários se afastam do seu próprio mister, fogem do labor e, descontentes com a sua sorte, levantam o olhar às metas demasiado altas e aspiram a uma inconsiderada repartição dos bens. Ao mesmo tempo, daí se segue o afanar-se de muitos que, depois de abandonarem o torrão natal,
buscam o bulício e as numerosas seduções da cidade. Por este motivo ainda, veio a faltar o necessário equilíbrio entre as classes sociais. Tudo é flutuante. Os ânimos são agitados por invejas e rivalidades. A justiça é abertamente violada. E aqueles que foram iludidos nas suas esperanças procuram perturbar a tranquilidade pública com sedições, com desordens e com a resistência aos defensores da ordem pública. As lições dos mistérios gozosos. 6. Pois bem, contra estes males, pensamos que se deve buscar remédio no Rosário de Maria, composto de uma bem ordenada série de orações e da piedosa contemplação de mistérios relativos a Cristo Redentor e a sua mãe. Expliquem-se de forma exata e popular os mistérios gozosos, apresentando-os aos olhos dos fiéis como outros tantos quadros e vivas figurações das virtudes. E assim cada um verá que fácil e rica mina eles oferecem de ensinamentos aptos para arrastar com maravilhosa suavidade as almas à honestidade da vida. 7. Eis diante do nosso olhar a casa de Nazaré, onde toda a santidade, a humana e a divina, colocou a sua morada. Que exemplo de vida comum! Que perfeito modelo de sociedade! Ali há simplicidade e candura de costumes, perpétua harmonia de almas, nenhuma desordem, respeito mútuo e, enfim, o amor. Mas não o amor falso e mendaz, e sim aquele amor integral que se alimenta na prática dos próprios deveres e tal que atrai a admiração de todos. Ali não falta a solicitude de se proporcionar a si mesmo tudo quanto é necessário à vida, mas com o suor da fronte, e como convém àqueles que, contentando-se com pouco, se esforçam antes por diminuir a sua pobreza do que por multiplicar os seus haveres. E sobre tudo isto, reina ali a maior serenidade de ânimo e alegria de espírito, duas coisas que sempre acompanham a consciência do dever cumprido. 8. Ora, estes exemplos de modéstia e de humildade, de tolerância da fadiga, de bondade para com o próximo e de fiel observância dos pequenos deveres da vida cotidiana, e numa palavra, os exemplos de todas essas virtudes, assim que entram nos corações e neles se imprimem profundamente, certamente produzem nele, pouco a pouco, a desejada transformação dos pensamentos e dos costumes. Então os deveres do próprio Estado não mais serão nem descurados, nem considerados enfadonhos, mas serão antes agradáveis e deleitáveis, e a consciência do dever, imbuída de senso de alegria, será sempre mais decidida no obrar o bem. Por consequência, os costumes tornar-se-ão mais brandos sob todos os aspectos. A convivência familiar transcorrerá no amor e na alegria. As relações com os outros serão pautadas por um maior respeito e caridade. E se estas transformações se estenderem dos indivíduos às famílias, às cidades, aos povos e às suas instituições, é fácil ver que imensas vantagens devam daí derivar para a sociedade inteira. A aversão ao sacrifício. O segundo mal funestíssimo, que nós nunca deploraremos bastante, porque ele sempre mais difusa e ruinosamente envenena as almas, é a tendência a fugir da dor e afastar por todos os meios as adversidades. De feito, a maioria dos homens não consideram mais, como deveriam, a serena liberdade de espírito como um prêmio para quem exercita a virtude e suporta vitoriosamente perigos e trabalhos, mas escogitam uma quimérica perfeição da sociedade em que, removido todo o sacrifício, se deparem todas as comunidades terrenas. Ora, este agudo e desenfreado desejo de uma vida cômoda debilita fatalmente as almas que, mesmo quando não se arruinam totalmente, ficam, sem embargo, tão enervadas que primeiro cedem vergonhosamente em face dos males da vida e depois sucumbem miseravelmente.
As lições dos mistérios dolorosos. 10. Pois bem, ainda contra este mal, é bem justificado esperar-se do Rosário de Maria um remédio que, pela força do exemplo, pode grandemente contribuir para fortalecer os ânimos. Isto se obterá se os homens, desde a sua primeira infância e depois constantemente em toda a sua vida, se aplicarem no recolhimento à meditação dos mistérios dolorosos. Através destes mistérios, vemos que Jesus, guia e aperfeiçoador da fé, começou a fazer e a ensinar, a fim de que víssemos nele próprio o exemplo prático dos ensinamentos que ele daria à nossa humanidade acerca da tolerância da dor e dos trabalhos. E o exemplo de Jesus chegou a tal ponto que, voluntariamente, de grande coração, ele mesmo abraçou tudo que há de mais duro de suportar. Com efeito, vemo-lo como um ladrão, julgado por homens iníquos e feito alvo de ultrajes e de calúnias. Vemo-lo flagelado, coroado de espinhos, crucificado, considerado indigno de continuar a viver e merecedor de morrer entre os clamores de todo um povo. Consideremos a aflição de sua Santíssima Mãe, cuja alma não foi somente roçada, mas verdadeiramente traspassada pela espadace dor, de modo que ela mereceu ser chamada e realmente se tornou a Mãe das Dores. 11. Todo aquele que se não contentar com o olhar, porém meditar a miúde exemplos de tão excelsa virtude, como se sentirá impelido a imitá-los? Para esse, ainda que seja maldita a terra e faça germinar espinhos e abrolhos, ainda que o espírito seja oprimido pelos sofrimentos ou o corpo pelas doenças, nunca haverá nenhum mal causado pela perfídia dos homens ou pelo furor dos demônios, nunca haverá calamidade, pública ou privada, que ele não consiga superar com paciência. É, pois, realmente verdadeiro o dito: é de cristão fazer e suportar coisas árduas, porque todo aquele que não quiser ser indigno desse nome não pode deixar de imitar Cristo que sofre. E repare-se em que, como resignação, não entendemos a vã ostentação de um ânimo endurecido à dor, como tiveram alguns filósofos antigos, mas sim essa resignação que se funda no exemplo daquele que, em lugar do gozo que tinha diante de si, suportou o suplício da cruz, desprezando a ignomínia. Hebreus 12:2. Essa resignação, que depois de pedir a ele o necessário auxílio da graça, de modo algum recusa afrontar as adversidades. Antes, alegra-se com elas e considera um lucro qualquer sofrimento, pois mais acerbo que seja. A Igreja Católica sempre teve e tem ainda agora insígnes campeões de tal doutrina, homens e mulheres em grande número, em todas as partes do mundo, de todas as condições. Estes, seguindo as pegadas de Cristo, em nome da fé e da virtude, suportam contumélias e amarguras de todo gênero e têm como seu programa, mais com os fatos do que com as palavras, a exortação de São Tomé. Vamos também nós e morramos com ele. João 11:16. 12. Praz ao céu que exemplos de tão admirável fortaleza se multipliquem sempre mais, a fim de que deles brote segurança para a sociedade e virtude e glória para a Igreja. O descaso dos bens eternos. 13. O terceiro mal para o qual é preciso achar um remédio é particularmente próprio dos homens dos nossos dias. Com efeito, os homens dos tempos passados, mesmo quando, com excessiva paixão, procuravam as coisas terrenas, contudo não desprezavam totalmente as celestes. Antes, os mais sábios, entre os próprios pagãos, ensinaram que esta nossa vida é um lugar de hospedagem e uma estação de passagem, antes que uma morada fixa e definitiva. Ao contrário, muitos dos modernos, embora educados na fé cristã, procuram de tal modo os bens transitórios desta terra,
que não somente esquecem uma pátria melhor na eternidade bem-aventurada, mas, por excesso de vergonha, chegam a cancelá-la completamente de sua memória contra a advertência de São Paulo. Não temos aqui uma cidade permanente, porém, demandamos a futura. Hebreus 13, 14. Quem quiser examinar as causas desta aberração, logo notará que a primeira delas é a convicção de muitos de que o pensamento das coisas eternas extingue o amor da pátria terrena e impede a prosperidade do Estado. Calúnia odiosa e insensata. E de fato, os bens que esperamos não são de natureza tal que absorvam os pensamentos do homem até o ponto de o distrair inteiramente do cuidado dos interesses terrenos. O próprio Cristo, embora recomendando-nos procurarmos antes de tudo o reino de Deus, com isso nos insinua que não devemos descurar tudo mais. E de fato, se o uso dos bens terrenos e dos gozos honestos que deles derivam servem de estímulo à virtude, se o esplendor e o bem-estar da cidade terrena, que depois redundam em glória da sociedade humana, são considerados como uma imagem do esplendor e da magnificência da cidade eterna, eles não são nem dignos de homens racionais, nem contrários aos desígnios de Deus. Porque Deus é ao mesmo tempo autor da natureza e da graça, e por isto não pode ter disposto que uma obste a outra e estejam entre si em luta, mas ao contrário, que amigavelmente unidas nos guiem por uma trilha mais fácil, àquela eterna felicidade a que, embora mortais, somos destinados. 14. Mas os homens dados ao prazer e egoístas, que de tal modo mergulham e aviltam seus pensamentos nas coisas caducas, a ponto de não saberem elevar-se a mais alto, estes, antes que procurarem os bens eternos através dos bens sensíveis de que gozam, perdem completamente de vista a eternidade, caindo assim numa condição verdadeiramente abjeta. Na verdade, Deus não poderia infligir ao homem punição mais terrível do que abandonando por toda a vida as seduções dos vícios, sem ter jamais um olhar para o céu. As lições dos mistérios gloriosos. 15. A este perigo não estará exposto aquele que, rezando o Santo Rosário, meditar com atenção e com frequência as verdades contidas nos mistérios gloriosos. Desses mistérios, com efeito, brilha na mente dos cristãos uma luz tão viva que nos faz descobrir aqueles bens que o nosso olho humano nunca poderia perceber, mas que Deus, assim o cremos com fé inabalável, preparou para aqueles que o amam. Deles aprendemos, além disto, que a morte não é um esfacelamento que tudo perde e destrói, mas sim uma simples passagem, uma mudança de vida. Aprendemos que o caminho do céu está aberto a todos, e quando observamos Cristo, que volta ao céu, recordamos a sua bela promessa: vou preparar-vos o lugar. Aprendemos que haverá um tempo em que Deus enxugará toda lágrima dos nossos olhos, em que não haverá mais nem lutos, nem pranto, nem dor, mas estaremos sempre com o Senhor, semelhantes a Deus, porque o veremos como Ele é, bebendo na torrente das suas delícias, com os cidadãos dos santos, em feliz união com a grande Mãe e Rainha. 16. Uma alma que se nutra destas verdades deverá necessariamente inflamar-se delas e repetir a frase de um grande santo: Oh, como me parece sórdida a terra quando olho o céu! Deverá necessariamente alegrar-se ao pensamento de que um instante de um leve sofrimento nosso produz em nós uma medida eterna de glória. E verdadeiramente, só aqui está o segredo de harmonizar o tempo com a eternidade, a cidade terrena com a celeste, e de formar caracteres fortes e generosos. E se estes se tornarem muito numerosos, sem dúvida estará com isso consolidada a dignidade e a grandeza do Estado, e florescerá tudo o que é verdadeiro, tudo o que é bom,
tudo que é belo. Florescerá em harmonia com aquela norma que é o sumo princípio e a fonte inexaurível de toda a verdade, de toda a bondade, de toda a beleza. 17. Ora, quem não vê a verdade disso, que havemos observado desde o princípio, isto é, de que preciosos bens é fecundo o Santo Rosário? O quanto ele é maravilhosamente eficaz em curar os males dos nossos tempos, em opor um dique aos gravíssimos males da sociedade? As confrarias do Rosário. 18. Mas, como cada um facilmente compreende, de tal eficácia serão mais direta e mais largamente participantes os membros das sacras confrarias do Rosário, porque a ela adquirem um direito particular, quer pela sua união fraterna, quer pela sua devoção especial à Virgem Santíssima. Tais sodalícios, autorizadamente aprovados pelos romanos pontífices e por eles enriquecidos de privilégios e de tesouros de indulgências, têm uma forma própria de ordenação e de disciplina. Promovem reuniões em dias determinados e neles são fornecidos meios mais adequados para florescer na piedade e para prestar úteis serviços à própria sociedade civil. Eles são como que falanges militantes que, guiadas e amparadas pela Celeste Rainha, combaterão as batalhas de Cristo em virtude dos seus santos mistérios. E em todas as ocasiões, mas especialmente em Lepanto, pôde-se ver como a Virgem se compraz com as orações, as festas e as procissões desses seus devotos. 19. Bem justo é, pois, que não somente os filhos do patriarca São Domingos, certamente obrigados, mais do que os outros, por motivo da sua vocação, mas também por todos aqueles que têm cura de almas, especialmente nas igrejas onde essas confrarias estão canonicamente eretas, se apliquem com todo o seu zelo a multiplicá-las, desenvolvê-las e assisti-las. Antes, ardentemente desejamos que também se dediquem a este trabalho aqueles que empreendem missões, seja para levar a doutrina de Cristo aos infiéis, seja para reforçá-las nos fiéis. 20. Não duvidamos de que, pelas exortações de todos estes, muitos cristãos estarão prontos não só a inscrever-se nessas confrarias, mas também a esforçar-se por todos os meios para colher as já indicadas vantagens espirituais que formam como que a razão de ser e, por assim dizer, a substância do Santo Rosário. Depois, o exemplo dos membros das confrarias arrastará também os outros fiéis a uma maior estima e devoção ao Rosário, os quais, assim estimulados, porão todo o seu empenho, como nós vivamente desejamos, em tirar também, na mais larga medida, salutares vantagens desta prática. 21. Eis aí a esperança que nos sorri. É ela que, no meio de tantas calamidades públicas, nos guia e profundamente nos consola. Digne-se Maria, Mãe de Deus e dos homens, inspiradora e mestra do Santo Rosário, de realizar plenamente esta esperança, acolhendo as preces comuns. Nós, ó veneráveis irmãos, temos confiança de que, pelo zelo de cada um de vós, os vossos ensinamentos e os nossos votos produzirão toda espécie de bem e contribuirão em particular para a prosperidade das famílias e para a paz dos povos. Enquanto isso, em penhor dos favores celestes e em testemunho da nossa benevolência, no Senhor concedemos a cada um de vós, ao vosso clero e ao vosso povo, a bênção apostólica. Dado em Roma, junto a São Pedro, a 8 de setembro de 1893, 16º ano do nosso pontificado. Leão, pp. 13.